Olá, tudo bem? Como vai você? Eu espero que você esteja bem. Eu sou Rivaldo Machado, eu sou professor de Geografia aqui do SAI Digital. Então nós temos, como você bem sabe, nesse primeiro momento, esse conjunto de 4 encontros nossos com a missão de terminar esse segundo bimestre do material do nosso querido SAI aí. E a gente vai aí para o nosso terceiro encontro, né? Estamos lá na unidade 2, capítulo 2 da nossa apostila, onde agora nós vamos conversar um pouquinho a respeito de solos, tá? O que são esses solos, quais são suas principais características, alguns impactos e assim por diante, né? Quando nós falamos de solo, sem sombra de dúvidas, o tal do solo aí, ele merece uma atenção muito especial nossa. Por conta de quê? Como a gente já vai ver com mais calma, aquilo que a gente compreende por solo, ele não é nada mais, nada menos do que uma pequena película que reveste o nosso planeta. É muito pouco que existe de solo no nosso planeta, né? E por outro lado, nós acabamos sendo o quê? Nós acabamos tendo aí que ele é essencial para o nosso planeta. Por conta de quê? A gente sabe muito bem que a maior parte, se não quase a totalidade, né, mas a maior parte com certeza, dos nossos alimentos, eles vão ter origem, direto e indiretamente, nesses solos, né? Agricultura e a pecuária aí, que são importantes fontes dos nossos alimentos. E o que a gente vem percebendo, o que é que vem acontecendo nos últimos anos? A gente vem percebendo, vem acontecendo que o bicho homem ele anda, por assim dizer, está dando o valor necessário aos solos do nosso planeta, né? O que acaba acontecendo que esses solos eles acabam sendo degradados e vai chegar um determinado momento que a gente vai ter que repensar essa atitude, né? Por quê? Se nós acabamos degradando a maior parte dos solos do nosso planeta, vai chegar um determinado momento que vai acontecer o que conosco? Tá, solo da onde? Como é que a gente consegue isso? Né? Então já é o ideal a gente pensar um pouquinho nessa realidade aí. E para nós pensarmos um pouquinho nessa realidade, é que hoje nós vamos trabalhar algumas características a respeito de solos. Quais seriam suas características, mas principalmente o seu processo de formação e a degradação que está acontecendo, que na próxima aula nossa, que seria a última aí, eu dou continuidade a isso. Tudo bem? Tudo legal? Então tá bom. O que nós acabamos tendo aqui, ó? Vamos dar uma olhadinha primeiro de tudo em algumas que seriam, por assim dizer, as principais características formadoras do solo, certo? O que nós temos aí? Primeiro, um determinado ambiente para dizer, ó, aqui existe o solo, necessariamente a cobertura, ela vai ter que apresentar aqui esses componentes que aqui estão. Ou seja, primeiro nós temos o componente mineral. O que é o componente mineral? A areia e a argila. O que diferencia a areia da argila? Além de outros elementos, né, nós vamos encontrar aí a granulação. Então nós acabamos percebendo que a areia, se comparada com a argila, ela tem grãos um pouquinho maior, né? Geralmente esses grãos são o que? Mais brilhantes também, enquanto a argila ela é mais marrom e mais avermelhada. Então essa é a parte que nós chamamos de parte mineral do nosso solo. Na sequência, o que nós temos ali, ó? Humus. O que é isso? É a matéria orgânica. São restos de animais, plantas, tudo que existe de resto de elemento vivo forma um humus. A umidade do solo através da água, e a gente não deve esquecer que o solo eles também possuem algumas partes que são formadas por ar. Correto? Então olha lá, ó, o que nós acabamos percebendo aqui no nosso planeta, existem diferentes tipos de solo. Então, por que é que acontece a presença desses diferentes tipos de solo?
Porque basicamente nós temos aí que os componentes minerais da areia e da argila, eles vão estar diretamente relacionados com a composição da rocha matriz, da onde é que eles tiveram a sua origem. E daí? A quantidade de matéria orgânica, de água e até mesmo de ar também são fatores que vão tratar de fazer o quê? Definir diferentes solos que existem aí no nosso planeta. O que é que nós temos lá? Ó? Presta atenção nessa outra imagem aqui. Nessa outra imagem aqui nós acabamos encontrando a presença do quê? Do desenvolvimento dos solos. Tá? Então nessa primeira imagem você acaba percebendo aí a presença de uma rocha apenas. Digamos, houve um derramamento de magma, por assim dizer. Então você perceba que embaixo aí existe a chamada linha do tempo. Só a rocha é a rocha. Olha lá, ó. Segundo e terceiro blocos que aparecem, eles são blocos que você já tem a formação de solos jovens. No segundo bloco, você vai ver, ó, que existe o quê? Que existe ainda uma presença dessa rocha matriz em grande quantidade. Mas aí já surge um perfil muito pequeno lá com características de solo e assim por diante. Perceba que com o passar do tempo, esses solos eles vão se transformando em solos um pouco mais maduros, mais antigos. Você tem a formação de diferentes perfis, a diminuição da rocha matriz, né? E quanto mais maduro for esse solo, nós acabamos encontrando o quê? Ele vai suportar, como você pode ver ali, uma vegetação de maior porte. Então pensa assim, né? A partir desse ponto de vista, quais seriam os nossos solos que eles acabam apresentando o quê? Uma qualidade maior. O solo que apresenta uma qualidade maior não é nada mais, nada menos que o tal do solo, onde nós temos que ele tem que ser um solo mais maduro, menor a presença dessa rocha matriz, maior a presença de outros perfis, né? Principalmente aí de matéria orgânica, umidade e ar. Tá? Então isso são características muito importantes que nós temos no nosso solo lá. Tudo bem? Tudo legal? Então tá bom. Vamos ver que nós temos aqui um outro problema, que também ele é um problema muito grande e significativo. O que eu estou falando aqui para você agora? Disso que nós chamamos de degradação dos solos. O que é essa degradação dos solos e como é que essa degradação ela vai tratar de funcionar? Duas imagens aí, né? Solo com erosão em vossoroca. E também do outro lado, o desmatamento e as mudanças climáticas são os principais causadores da desertificação. Né? Peço desculpa. Então o que acontece aí? Acontece aí que eu já me referia lá no começo da nossa conversa de hoje. Né? A gente vem tratando de utilizar os nossos solos com uma intensidade, por assim dizer, que ela acaba sendo uma intensidade muito grande. E a gente muitas vezes está pouco preocupado, né, em fazer a manutenção do solo. Tá? Aqui, por exemplo, eu apresentei para você dois impactos que existem dessa ação humana sobre o solo aí, né? Que basicamente esses impactos seriam o quê? Primeiro, um processo de erosão. Segundo, nós vamos encontrar aí alguma coisa que talvez beire também a chamada desertificação. Não são os únicos problemas que nós temos. Por exemplo, nós temos solos que cada vez estão mais laterizados, tá? Solos que sofrem a salinização, a arenização. Então existe uma problemática relacionada ao solo, que ela é uma problemática gigantesca, certo?
que acaba acontecendo aí? Se você quiser ver como funcionam cada um desses probleminhas relacionados aos solos, pode ser, não tem problema nenhum, você pode ir lá na apostila, estão todos eles muito bem definidos. Mas o que eu quero que fique uma ideia por trás aí é o seguinte: buscando muitas vezes um aumento do lucro na produção agrícola, o agricultor ele faz o quê? Ele usa o solo, isso principalmente é muito comum no Brasil, até a sua escassez. Quando vai chegar um determinado momento que nós acabamos encontrando o quê? Nós acabamos encontrando que esse solo, ele precisa passar por um processo de manutenção. E esse processo de manutenção, muitas vezes, ele não acontece, porque ele encarece. Então, geralmente, as pessoas tendem a deixar esse solo um pouquinho de lado e avançam sobre novos solos, muitas vezes com vegetações nativas, né? Conservação dos solos, existe uma quantidade muito grande de técnicas que ajudam aí, né? Rotação de culturas, manutenção, por exemplo, nas encostas da vegetação natural. Ali nós encontramos uma técnica agrícola muito utilizada nessas regiões onde você tem diferentes cotas altimétricas, que é o caso, por exemplo, aí, nesse caso do Vietnã, que são as curvas de níveis. Então, na próxima aula aí, nós vamos voltar a conversar mais um pouquinho sobre essa conservação de solo com você aí. Tudo bem? Tudo legal? Então tá bom. Como não poderia ser diferente, para fechar a nossa aulinha de hoje, eu peço para você dar uma olhada nos exercícios da página 755 e 756. Ah, você sabe que tem um monte de exercícios para você fazer lá. Esses é o mínimo. Procure resolver todos, que com certeza você vai ter muito mais sucesso aí. Tudo bem? Tudo legal? Então, fica um grande abraço aí para você e até o nosso próximo encontro.